Bíblia aberta, vamos ouvir a palavra de Deus. Daniel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 16. Diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Senão fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e mudou o seu aspecto, o aspecto do seu semblante. Diante de Sadraque, Mesaque e Abdenego, falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Então, aos homens mais fortes que estavam no seu exército, pediu para que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, chapéus, vestes e foram jogados dentro da fornalha ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus líderes: Não lançamos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio da fornalha e ajuntaram-se todos os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitões do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim é feito agora um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar na província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abdenego. Amém? Eu quero trazer uma palavra aqui, Deus me deu um tema: estamos de pé. Vamos orar. Pai, te louvamos pela leitura da tua preciosa e bendita palavra e te pedimos agora mais uma vez que tu tragas sobre nós a revelação do Senhor, para que sejamos fortalecidos através dessa mensagem. Muito obrigado pela existência do Altar 88 e por tudo que o altar representa
para o Sul Fluminense. Fala conosco agora, queremos ouvir, Pai, a tua voz. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o capítulo 3 de Daniel narra a história desses 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, que receberam os nomes caldeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E o texto diz que eles se recusaram a adorar a estátua que Nabucodonosor construiu no campo de Dura. No dia da inauguração, esses 3 rapazes se recusaram a se prostrar, e o texto nos diz que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, para que eles fossem mortos por não se curvarem diante do ídolo. Mas a história nos diz que milagrosamente eles foram preservados por Deus. Eu, quando leio esse texto, queridos, eu fico assim, comovido. Esse texto, ele mexe comigo. Eu amo pregar nesse texto, porque tem uma mensagem muito forte de resiliência. Tem uma mensagem muito forte que aponta para uma vida doutrinada. Tem uma mensagem muito forte sobre postura. E eu fico maravilhado aqui com a postura e com a coragem que esses jovens hebreus têm, que preferem morrer na fornalha do que naufragar junto com as suas consciências e convicções. Eles estão tão convictos diante de Deus daquilo que eles pensam, daquilo que eles vivem, do Deus que eles servem, que eles preferem não se prostrar, não se curvar diante da imagem que Nabucodonosor construiu dele mesmo, de ouro, no campo de Dura. Preferem morrer do que se prostrar diante dessa imagem. Por quê? Eu fico perguntando, e algumas verdades vêm ao meu coração. Primeiro, eles conheciam o Deus vivo e verdadeiro. E uma vez que alguém conhece o Deus vivo e verdadeiro, não aceita se prostrar diante de Deus nenhum. Não se curva diante dos inimigos. Nós temos 4 inimigos letais que você conhece, que é Satanás. Nós não vamos nos curvar diante dele jamais. Diante das suas imposições malignas, diante dos seus levantes, das suas orquestrações. Nós não vamos também nos curvar diante do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma aberta afronta à santidade de Deus. Nós também não vamos nos curvar ao mundo, que é o laço do passarinheiro, que nos fala ali a Bíblia em Salmo de número 91, laço do passarinheiro que é jogado sobre nós e não consegue nos laçar, porque nós não vamos nos curvar diante das artimanhas mundanas, como também não vamos nos curvar diante da carne, esse inimigo, essa natureza depravada de Adão que está diante de nós, que nos leva ao pecado, à lascívia, à prostituição, ao adultério, à fornicação. Nós não vamos nos prostrar diante disso. Por quê? Porque nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro. E é só diante do Deus vivo e verdadeiro que nós nos prostramos. Outra convicção aqui deles é que o Deus da Babilônia não era o Deus deles. Então, eles disseram, nós não vamos nos prostrar porque nós estamos prontos para viver aqui e estamos prontos para morrer também. Então, nós não vamos nos curvar. Outra coisa, eles conheciam o decálogo, os 10 mandamentos, de que não deveriam adorar imagem de espécie alguma. O verdadeiro cristão não tem ídolo. Nós não temos ídolos. Nós não adoramos os ídolos. Nós não servimos aos ídolos. Nós não choramos pelos ídolos. Nós só temos um Senhor, a quem nos quebrantamos, choramos, amamos, reverenciamos e exaltamos, que é o nosso Deus verdadeiro. E mais do que isso, outra verdade é que eles tinham uma disciplina rígida, foram doutrinados. E a gente sabe que
que a doutrina do povo judeu, do povo hebreu, é uma doutrina muito rígida e eles seguem à risca essa disciplina doutrinária. Mas eles sabiam também, que deveriam ser firmes diante das imposições babilônicas. O que é isso? Não é porque eles estão num outro país, a localização da Babilônia na antiguidade era o Iraque, né? A 800 quilômetros de Israel. Então, longe da sua terra natal, longe dos seus pais, longe da sua família, longe de tudo, na Babilônia, eles não se prostraram diante da imagem. Isso que me chama a atenção. Você já imaginou colocar um cristão na Arábia Saudita, né, em Meca, por exemplo, ou no Egito, ou num país árabe? Jamais esse cristão vai romper com o cristianismo. Jamais esse cristão vai se submeter a qualquer religião que seja. Esse é o verdadeiro cristão, que está disposto a viver e a morrer por Cristo. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses uma palavra tremenda no capítulo 1, quando ele disse assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas apesar de tudo isso, eles criam que Deus estava no controle de tudo. Na verdade, para nós, é Deus que controla tudo, é Deus que governa todas as coisas. E em meio às situações aparentemente impossíveis, quando a gente precisa dar uma resposta às imposições babilônicas, quer dizer, às imposições do mundo, a gente sabe que Deus, ele vai intervir. Então eu abro aspas para minha palavra nessa tarde para você. Mantenha-se firme. Seja um crente de verdade. Não negocie as suas convicções cristãs. Por mais que você esteja enfrentando privações, provações, lutas, perseguições, não negocie as suas convicções cristãs. A nossa consciência apela para isso, porque a gente sabe que Deus vai intervir nas fornalhas da vida, aos quais eu e você somos submetidos. A gente sabe que o quarto homem vai aparecer. A gente sabe que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra, como nos diz o Salmo. Então, a gente tem essa convicção que o quarto homem vai aparecer mostrando o quê? Poder e soberania. E aí eu destaco 3 verdades nesse texto. E uma frase que eu ouvi aqui na semana passada, quando fui convidado pela Rádio 88, para estar dando testemunho aqui de como a Filadélfia nasceu. Nós nascemos dentro da Rádio 88 FM e logo depois eu estava ouvindo a rádio, porque o nosso diretor, o Edson Albertassi, estava dando testemunho aqui e o pastor Dário fez uma pergunta para ele sobre a fé que aquele homem tinha para abrir a Rádio 88. E ele respondeu assim para o pastor Dário: não basta ter fé, é preciso ter coragem. E eu disse para mim mesmo, eu tinha que ir na Rádio 88 para ouvir aquilo. Não basta ter fé, é preciso ter coragem. Queridos, olha a fé desses homens. Quando eles disseram para o imperador, eles não estavam falando para prefeito, para governador, para aquele sátrapa que estava lá, aquela turma, não, eles estavam falando para Nabucodonosor: o nosso Deus pode nos livrar. Então, eu vejo aqui a conjunção de 2 palavras, fé e coragem. Não basta ter fé, é preciso ter coragem. E eu chamo isso de quê? De fé inabalável. Porque eles escolheram obedecer a Deus ao invés de se curvar diante de um ídolo. Isso é coragem, isso é fé. O nosso Deus pode. O nosso Deus pode, não é? Nosso Deus está acima de todas as coisas. E eles não se curvaram.
Não basta ter fé, é preciso ter coragem. Você quer ver um outro personagem bíblico? Foi Abraão. A Bíblia fala de Abraão. Abraão, ele teve fé e coragem quando ouviu a voz de Deus para sair rumo ao desconhecido. E quando entregou também o seu filho Isaque para ser sacrificado. Tem que ter coragem, queridos. Era o filho da velhice. Era a continuidade da descendência. Era o riso. Era ali a vontade de Deus, que Deus disse para ele, vou te dar um filho, e deu. E agora Deus diz, eu quero um menino, então pega ele e me apresenta no altar que eu vou te mostrar, porque eu dei e eu quero de volta. Entrega ele como oferta. Então Abraão me ensina. Não é à toa que ele é chamado de o pai da fé, o pai de multidões, porque ele teve fé e ele teve coragem. Ele levanta de madrugada. Ele vai ao encontro de Deus. Ele vai para sacrificar a oferta. Ele vai para entregar o menino. Ele não se curvou, não é, diante das impossibilidades. Porque Deus é maior, porque Deus está acima de todas as coisas. Você quer ver um outro? Davi. Davi, ele teve fé e ele teve coragem também. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 30, que Davi está voltando de uma das suas incursões com os seus homens, eram 600 homens. E Davi chega em casa, 1 Samuel 30, mas não tem casa. Ele chega na cidade e não existe cidade. Ele chega em casa e não tem mais a família, porque a família foi sequestrada. Os inimigos queimaram a cidade, sequestraram a família dele. E a Bíblia diz que Davi, ele consulta a Deus, ele ora e pergunta para Deus, Deus, eu faço o quê? Persigo essa tropa ou não? E o Senhor diz assim, persegue, que eu vou ser vitorioso através da sua vida. Ele teve fé para não se prostrar. Ele teve fé para levantar. O texto de 1 Samuel 30, versículo de número 6, diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E quando a gente se fortalece no Senhor, a gente não morre. Porque a Bíblia diz que os amigos dele queriam apedrejá-lo, achando que Davi tinha se entregado, e não era isso. Ele tem sentimento, ele está chorando, ele está pedindo um renovo para Deus, ele perdeu as forças porque ele não encontra a família em casa, ele não encontra a casa, ele não encontra mais nada. O caos está instalado, mas ele teve fé e ele teve coragem para perseguir os amalequitas e trazer a sua família e também os despojos de volta. Assim é comigo e com você, querido. As situações da vida nos espremem. As circunstâncias da vida vêm contra a nossa saúde, vêm contra o nosso casamento, vêm contra as nossas finanças, vêm contra os nossos filhos, vêm contra o nosso ministério. As situações da vida vêm para nos tirar a paz, para instalar o caos. E a gente olha para a circunstância, a gente olha para a situação e diz, não tem jeito, tem jeito. Porque Deus continua no governo, porque Deus continua no controle, porque Ele mesmo diz, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Porque 700 anos antes de Jesus vir em carne e ser um instrumento de liberações proféticas, de palavras tremendas que nos levantam, que nos encorajam, nós ouvimos Isaías. A Bíblia diz em Isaías 41:10 assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Assim somos nós, que diante das fragilidades da vida, quando a gente perde a força, quando nós somos forçados a nos prostrar, aí vem uma palavra de que Deus está no controle da nossa vida. Não se desespere, não abandone a Deus, não saia da igreja, não perca a sua fé, não deixe o diabo abortar as tuas convicções espirituais, porque Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida, nos encorajando, nos levantando, nos fortalecendo e nos dando forças
na batalha. Deus está conosco nas batalhas. Deus está conosco sempre. Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Isaías capítulo 41, versículo de número 13, diz que foi na caverna de Adulão que Davi escreveu o Salmo de número 23, que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então creia nessa palavra. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Escrevendo em Romanos, capítulo de número 8. Olha que palavra maravilhosa. Quando ele diz assim, se Deus é por nós, olha aí, quem será contra nós? Aquele a quem mesmo a seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E olha o 37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em segundo lugar, as pressões da vida nos faz ver as maravilhas de Deus, porque Deus age nas pressões. Nessa pressão que você está, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Desde a antiguidade ainda não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu um Deus como o nosso, que trabalha. Deus está trabalhando. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele diz, o meu Pai trabalha até agora. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Significa dizer que Deus está trabalhando, de que Deus está movendo nessa pressão, de que o Brasil está nas mãos de Deus, de que a sua família está nas mãos de Deus, de que seu casamento está nas mãos de Deus. Quando nós respondemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, o nosso Deus pode. Fale isso aí, o meu Deus pode. O meu Deus pode. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Os nossos problemas não são maiores do que o poder de Deus. Deus pode todas as coisas. Deus é o Todo-Poderoso. Ele faz maravilhas quando nós estamos sendo esmagados. Ele começa a fazer maravilhas quando nós estamos sendo provados. O povo atravessou o deserto 40 anos e Deus mandava comida, Deus mandava o pão. Aí o povo diz, nós queremos mais, então toma carne. Depois do pão vem codornizes. Deus mudou a água, Mara era amarga e Deus tornou doce. Deus deu vitória. Enfim, é Deus. Deus caminha com a gente no deserto. É a coluna de fogo, é a nuvem de dia, trazendo sombra, trazendo refrigério. Quando nos posicionamos, Deus faz maravilhas. Aleluia. Quando o inimigo nos intimida dizendo, se você não fizer exatamente como eu quero, você será jogado na fornalha. Nós não tememos a fornalha. Nós não tememos a palavra do inimigo, nem a intimidação dele, porque a nossa resposta é aquela que agrada a Deus. O nosso Deus pode nos livrar, porque Ele é o Deus que faz maravilhas. Nossas ações certas trazem manifestações divinas. Eu quero liberar uma palavra, levanta sua mão aí, eu coloco a mão no teu coração. Prepare-se para ver o Senhor fazer maravilhas na tua vida. Prepare para dar testemunho nesse mês de agosto de Deus na sua vida. Prepare-se. Coloque-se na brecha. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Em terceiro lugar, a fornalha ela pode ser para mim e para você, o lugar do nosso refinamento. Você já ouviu que o ouro, para brilhar intensamente, ele precisa passar por processos, onde toda a sujeira é sugada, é esponjada, é tirada. Mas para isso acontecer,
o ouro de Deus tem que ser mergulhado no fogo. Nabucodonosor não tinha ideia do bem que ele estava fazendo para aqueles rapazes. A partir daquele momento, aqueles rapazes seriam conhecidos. A partir daquele momento, aqueles 3 rapazes seriam pregadores na Babilônia. A partir daquele momento, muitas pessoas iam procurar aqueles rapazes e eles agora falariam do Deus que os livrou da fornalha. É assim, meu irmão. A gente só brilha quando nós somos mergulhados no fogo. Deus permite que eu e você sejamos jogados no fogo para que sejamos refinados. O que significa refinamento, apóstolo? Eu explico. O ouro refinado torna-se nobre, torna-se puro, torna-se outro. O ouro refinado, onde toda sujeira é tirada, ele é totalmente modificado. Então, aquele brilho que desde então havia desaparecido, esse brilho volta a ser mais intenso, a ficar mais bonito. Sadraque, Mesaque e Abdenego não eram conhecidos até serem jogados na fornalha. E como é que eles foram jogados na fornalha? Diz o texto. O texto nos diz que eles foram atados, amarrados. Mas ninguém pode amarrar um filho de Deus, uma vez que ele é livre. O que pode me amarrar e o que pode te amarrar é quando nós nos prostramos diante das imposições do mundo. Mas quando nós permanecemos firmes em Deus, quando nós entendemos de que a nossa vida é do Senhor, que é Ele que governa a nossa vida, nada pode amarrar a gente. Nada pode nos aprisionar. Tentaram fazer isso com Paulo. Vamos parar o apóstolo Paulo. E só tem um jeito de parar esse homem. É colocando esse homem num cárcere. Vamos prendê-lo. Paulo transformou o cárcere dele em cárcere sem grades. Me explica isso, apóstolo. Vou explicar. Porque foi preso em Roma que ele evangelizou toda Roma. Foi preso numa cela em Roma que ele ganhou toda a guarda pretoriana, todos os romanos. E foi preso em Roma que Paulo escreveu as cartas da prisão. Sabe o que significa dizer, queridos? É que ninguém consegue colocar uma tornozeleira eletrônica, ninguém consegue colocar algemas naquele que é livre. Nada nos aprisiona mais. Então, não tenha medo de nada. Não tema o homem, só tema Deus. Porque eu e você não somos mais daqui. Uma coisa que você precisa entender é que o seu nome já está registrado no livro de Deus, meu amado. Eu gosto muito de um hino que nós cantamos, nós os batistas cantamos, que é o 108 do cantor cristão. Eu gosto muito do cantor cristão. Eu amo o cantor cristão. Amo e canto os hinos do cantor cristão, que diz assim: quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper. E aí vai terminar dizendo: e aos remidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. A gente não é mais aqui, nós estamos aqui por um tempo. Uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus e você também, somos, sabe o quê? Peregrinos e forasteiros. Sabe o que significa dizer? Que a nossa pátria é o céu. E que a gente está aqui para ganhar vidas para o céu. Que nós estamos aqui até quando o Senhor permitir,
para sermos instrumentos de bênção para a vida de alguém. Então, eu não vou me entregar. Eu não vou retroceder. Eu não vou desistir, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Nada consegue te amarrar, porque você é livre. E sabe o que aconteceu? Só queimaram as cordas que tentaram amarrar os rapazes, porque eles estavam de pé, eles estavam firmes, eles estavam livres, passeando na fornalha. Você já imaginou isso? O texto nos diz que eles estavam livres, com as mãos soltas, só as cordas. É muita humilhação para o império da Babilônia, né, queridos? Jogaram os caras amarrados lá e eles não tinham nem uma chama neles, nada. Normais. Porque Deus trocou aquele fogo. Trocou aquele fogo que deveria ser o fogo da morte para ser o fogo do livramento. Se tornou o fogo da vitória. Se tornou o fogo do avivamento. É isso que a gente quer, é aqui que a gente vive. Não tema as fornalhas. Não tema os ditadores insanos. Não tema os imperadores. Não tema o diabo. Tema a Deus. Porque uma vez que você teme a Deus, a sua vida sempre estará colocada no lugar alto. Porque Deus é por nós. E sabe quem é que ficou perplexo? Foi o Nabucodonosor. A história vai dizer que um pouco mais na frente, esse Nabucodonosor, ele tem um encontro com Deus vivo. Porque a soberba desse homem levou Nabucodonosor a se tornar um bicho. Ele ficava de 4 no palácio, comendo as gramas do palácio. Olha que coisa absurda, onde o diabo leva alguém. Prostrado, ele que se prostrou, Nabucodonosor agora. Mas Deus foi misericordioso. Nabucodonosor abriu o coração para ele e passou a exaltar o Deus vivo. Esse Nabucodonosor, ele esquece até da estátua que ele construiu, que era um instrumento nababesco para que ele pudesse ser exaltado. Ele esquece dessa estátua e agora passa a exaltar o Deus vivo. Passa a glorificar o nome do Senhor. Querido, a minha palavra para você é: só se curve diante de Deus. A minha mensagem para você nessa tarde, já estou concluindo, é essa. Você tem se prostrado diante de Deus? Você tem se ajoelhado diante de Deus? Diante das fornalhas? Diante de tudo que está acontecendo no nosso país? Diante das atrocidades, das injustiças que estão acontecendo no nosso país, no governo do nosso país? Você tem se prostrado? Você tem se curvado diante do Senhor? Você tem orado diante dele? Você tem exaltado o nome dele? Só se curve diante de Deus. Porque é ele que tem todo o poder no céu e na terra. Moisés, ele disse certa feita: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra nenhum outro há. Por isso hoje saberás. Hoje, Deus está falando contigo hoje. Você tem se prostrado, você tem orado a Deus. Eu concluo, a Babilônia, a partir daquilo ali, foi outra. Às vezes a gente não entende porque nós somos jogados nas covas dos leões.
Às vezes nós não entendemos porque nós somos jogados nos cárceres da vida. Às vezes nós não entendemos porque somos jogados nas masmorras. Às vezes nós não entendemos porque nós somos jogados na fornalha ardente. Às vezes nós não entendemos porque Deus permite que eu e você atravesse um deserto árido. Esses 3 rapazes ousaram obedecer a Deus. E aquela fornalha foi diferente, onde Deus mudou o fogo da morte para o fogo do livramento. Você está de pé? Você está firme? Ou você está desviado? Ou você está fora da igreja? Ou você está em descaminhos? Você está diante de Deus? Quem é o Deus que você serve? Estamos de pé? Você está de pé? Que Deus te abençoe. Que essa palavra realmente fale profundamente com você. Talvez você esteja se curvando diante de algumas imposições do mundo. Rompa com isso e só se prostre diante de Deus.